Pop TV. O Popular na Web. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui na redação do Jornal Popular e a gente está recebendo aqui o Vinícius, que é lá do Sebrae, e ele está aqui para falar sobre o PRODEC, o Programa de Desenvolvimento de Araucária, aí, que tanto o poder público como várias entidades da sociedade civil organizada já começaram essa discussão faz um tempinho aí, e ele veio aqui para explicar para a gente que história é essa de PRODEC, Vinícius. Primeiro, agradecer o espaço do Popular para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito de desenvolvimento econômico. E o objetivo do PRODEC é constituir um Conselho de Desenvolvimento Econômico aqui no município, através do engajamento do poder público constituído, poder executivo, poder legislativo, e com um profundo engajamento da sociedade civil organizada. Então, é um programa de 12 meses que visa, ao final desse trabalho, ou ao longo desse trabalho, constituir o Conselho, né, com um profundo engajamento da sociedade junto com o poder público. A gente fala, no país, no município, no estado, a gente tem muito desses conselhos, né? Algum com os objetivos específicos, outros com uma questão mais ampla. Desenvolvimento é algo muito amplo, né? Sim. Como é que a gente pode explicar para o cidadão comum qual é o papel de um conselho como este no dia a dia dele? Primeiro, a Araucária sai na frente porque envolver a sociedade civil organizada nesse papel nem sempre é uma coisa comum. Normalmente os conselhos são constituídos por decreto, né, e a sociedade é convidada a participar em algum momento. Então ela é participante, porém não engajada. Sim. Nesse trabalho que nós estamos fazendo em Araucária, a ideia é que a gente escute, ouça profundamente o poder público constituído e também a sociedade civil organizada através de cada entidade que existe em Araucária. Fizemos um trabalho, por exemplo, agora no início, estamos há 60 dias trabalhando, constituímos um comitê organizador, onde nesse comitê participam a Prefeitura, a Associação Comercial ACA, a ESIAR, através das indústrias, a Câmara de Vereadores e o Sebrae. Esse comitê organizador mapeou todas as entidades constituídas de Araucária. Chegamos a 84 pessoas, entre entidades e lideranças. E estas entidades, ou representantes dessas entidades e lideranças, todas serão entrevistadas com aproximadamente 2 horas de entrevista para que a gente possa capturar, através dessas lideranças, o que eles pensam de Araucária do momento e a Araucária do futuro. A partir daí, a gente entrevista todos os secretários, prefeito, vice-prefeita, todos os vereadores, todos os diretores da associação comercial, todos os diretores da ESIAR, a sociedade civil organizada, o padre, a ordem dos pastores, o chefe da polícia, o chefe do bombeiro, o delegado, o promotor, o juiz, presidente de sindicato, presidente de associação, engajando-os nesse movimento. A partir disso, nós compilamos esse trabalho para entender exatamente o que eles esperam da cidade. E nesse evento que faremos agora no dia 23, a gente vai estar lançando isso. Ou seja, nós não vamos começar um evento lançando do nada. As pessoas já estão sendo ouvidas, essas 84 pessoas, aproximadamente aí 60 já foram ouvidas. Então o movimento já começa a acontecer em Araucária. E o objetivo é profundo engajamento, profundo envolvimento, que a sociedade tenha clareza que o poder público está trazendo junto com a sociedade civil, junto ali de 2 associações comerciais e uma industrial, algo que é para ficar para a cidade. E não apenas num projeto de governo, mas num projeto de Estado. Então, isso que fará a grande diferença aqui no município. Você estava explicando, pessoal, ele estava explicando agora há pouco, quinta-feira agora, dia 23, às 19 horas, tem o lançamento desse programa. Vinícius, como é que vai ser lá a questão, essa dinâmica do lançamento? E como é que as pessoas podem fazer para participar? O lançamento vai acontecer, como você disse, dia 23, às 19 horas na Unifaciar. Nós temos aí um canal que vai ser disponibilizado para vocês fazerem as inscrições, são inscrições limitadas, pessoal, gratuitas. Está passando na tela aqui, o pessoal vai colocar o site daí para você poder se inscrever, daí já deve estar na tela certinho, você só digita lá, clica lá, tem os dados para preencher e você participa. Desculpe. E nesse evento é justamente trazer essas lideranças, trazer a população que queira conhecer desse movimento. Não é um movimento chapa branca só da prefeitura, não é um movimento de uma instituição isolada, é um movimento de Araucária. E eu sempre faço essa reflexão e convido todos a fazer essa reflexão, porque a Araucária carece de autoestima. A gente precisa elevar
a autoestima do povo de Araucária. E esse movimento também vem com esse objetivo. Qual é a Araucária que eu quero para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 30 anos? A reflexão é essa, mas não é uma reflexão apenas pensamos e paramos. Nós vamos pensar, nós vamos estruturar, vamos constituir o conselho e operacionalizar. Então, o trabalho, ao final de 12 meses, constitui o conselho e vamos embora? Não. Nós montaremos as câmaras técnicas para discutir pontualmente aquelas diretrizes estratégicas que essas lideranças serão convidadas num trabalho de imersão. São 2 dias de imersão com essas lideranças que nós vamos convidar, para que eles digam assim, nós queremos para 2000 e tanto uma Araucária desta forma. Todos os governantes que vierem após essa administração terão à disposição um planejamento estratégico de longo prazo. E há de se entender que num plano de Estado, esses governantes que virem administrar a cidade capturem nesse planejamento que a sociedade civil organizada pleiteou, dizendo, olha, nós queremos essa Araucária, então o seu plano de governo deverá conversar com o planejamento que a cidade quer, e não ao contrário. Então fica muito mais fácil para a administração pública, cria um elo de responsabilidade da sociedade civil organizada em relação àquilo que eles pretendem e precisam saber, para não dizer, não, isso aqui não está acontecendo na cidade porque isso é culpa do prefeito, culpa do vereador, culpa do secretário. Não. A partir desse movimento, a ideia é que a sociedade também se responsabilize e usufrua desse processo, construa com o município nesse processo. Então é um trabalho de profundo engajamento, a gente chama de uma ação estruturante, né, que vai fazer com que nós possamos colocar a Araucária no patamar que ela merece. Ela é protagonista, ela tem um volume de PIB considerável no Estado, né, mas a pergunta e a reflexão que a gente sempre faz é, se alguma grande empresa hoje, sem citar nomes, sair de Araucária, como é que a Araucária fica? Né? Então nós temos que preparar o empresário para que isso seja estruturante e que a cidade se sustente daqui para frente. E dentro dessa tua fala, Vinícius, justamente porque a Araucária tem este mal que as pessoas normalmente vinculam certas ações a administrações. Tipo, esta é uma ação dessa administração, aquela é uma administração da outra administração. Então é bem importante essa questão do engajamento, né? Que é uma questão que as pessoas têm que se apropriar disso. Acho que é bem importante essa questão do fato de estar sendo feita essa discussão antes e não necessariamente estamos encaminhando um projeto de lei para a Câmara, para criar o conselho, tal, e depois a gente chama o pessoal para discutir. Então, acho que esse é o grande ganho, acho que tem dessa discussão e que é o papel importante do SEBRAE, que acaba sendo, digamos, uma instituição de fora, digamos assim. Um facilitador. Um facilitador disso, que acaba vindo para referendar o projeto e para conduzir isso, né? É isso mesmo. O SEBRAE, ele vem como o elemento de ponto de equilíbrio entre as entidades e principalmente para poder ser aquele que vai estimulando, né? A gente sempre diz que a gente não deixa a peteca cair, estimulando que as instituições participem, que as lideranças estejam presentes, enfim, motivando realmente a cidade para continuar. E em relação ao evento que você me perguntou, neste dia 23, às 19 horas, lá na Unifaciar, o que nós vamos apresentar? Nós vamos trazer essas lideranças que já foram entrevistadas, várias pessoas já se inscreveram para poder participar, pessoas realmente que nós não conhecemos, mas que viram esse link e disse, olha, eu quero fazer parte disso. Isso é muito bacana, nós temos ali quase 100 pessoas que já disseram assim, eu quero fazer parte, quero conhecer esse trabalho. Então não é algo isolado, né? A partir do momento que nós vamos lançar, é diferente de você lá no início lançar algo que não existe. As pessoas já foram entrevistadas, nós estamos dando conhecimento do que está acontecendo e ao longo desse processo, várias ações, como por exemplo, teremos ao longo desse ano um workshop que a gente chama de workshop para o desenvolvimento, né? Onde nós traremos referências nacionais para contar um pouquinho do que é a dinâmica do mundo, a dinâmica do Brasil em relação ao contexto econômico e também no ano que vem mais um outro workshop nesse sentido. Qual é a ideia? Envolver essas lideranças e também outras pessoas que queiram participar para fazer parte do processo. A ideia é que tenhamos sentimento de pertença. E o seu Carlos Walter Martins Pedro, que é o vice-presidente da FIEP, conselheiro do SEBRAE, que gentilmente tem vindo aqui para Curitiba e também para a região metropolitana, em Araucária, em São José, em Fazenda Rio Grande, onde nós temos o PRODEC, para mostrar a sua experiência lá de Maringá,
onde foi o cofundador do CODEM, que foi a nossa grande inspiração, né? Maringá não é o nosso modelo, Maringá é a nossa inspiração. O modelo é de Araucária. O programa ele tem uma dinâmica que ele molda a sua estrutura conforme a necessidade da cidade. Então não tem uma caixinha pronta. Por isso a complexidade de uma ação estruturante de envolver pessoas tão diferentes num único objetivo. Então esse é o grande charme desse programa e a gente chama a população para conhecer desse trabalho, chama a população para confiar nesse trabalho, para confiar numa ação de uma ASR, de uma associação comercial, que é a CAA, para confiar numa ação de uma estrutura da administração municipal, na constituição das leis que os vereadores vão proporcionar ao longo desse processo, né, no trabalho que está sendo desenvolvido. Né? Nós, como eu disse, o resgate da autoestima passa pela confiança. E a confiança só se consolida quando tiver o quê? Resultado. É bem legal isso que o Vinícius falou, ele estava usando a inspiração é Maringá. Sempre quando a gente fala de Conselho de Desenvolvimento no Paraná, aqui em Araucária, várias vezes a gente já ouviu falar, a inspiração é sempre Maringá. E Araucária tem esse problema mesmo que as pessoas daí têm aquela mania, como muitas vezes não são chamadas a participar e muitas vezes não se interessam mesmo em participar, elas sempre saem assim, ou elas vão para a Fazenda Rio Grande e dizem, não, lá em Fazenda Rio Grande tem isso, por que em Araucária não tem? Ela vai para Maringá, volta encantada com Maringá, faz um monte de fotos de Maringá, diz, em Maringá tem isso, por que Araucária não tem? E agora é uma oportunidade que está sendo dada para as pessoas participarem dessa construção, para que daqui a algum tempo, quando elas pegarem e fizerem esse mesmo caminho, seja para a Fazenda, seja para Maringá, seja para onde for, não, em Araucária tem isso, em Araucária funciona isso. E também passar o entorno, a gente assim, sugerir para as pessoas de lá, por que vocês não fazem isso? Porque em Araucária já tem isso. Então, acho que esse é um grande... Sim, e veja só, qual é a cidade do Paraná que não gostaria de ter a planta industrial que tem em Araucária? A planta industrial de Araucária é invejável, né? E nós não estamos falando nem da Repar, nós estamos falando de outras grandes indústrias, médias indústrias, que têm tecnologia de ponta aqui na cidade. Qual é a cidade que não gostaria de ter os ativos do agro que tem em Araucária? Né? Uma agricultura familiar forte, uma agricultura que tem referência, né? Então, o que eu entendo que falta, por exemplo, aqui em Araucária, o comércio protagonizar esse trabalho, né? Que venham para uma associação comercial, que fortaleçam uma associação comercial, né? Eu sempre digo, município forte, associação comercial forte. Município fraco, associação comercial fraca. Ou vice-versa. Associação comercial fraca, município fraco. Então eu convido os empresários para depositar um elemento de confiança numa associação comercial. Ou a indústria com a ASR, ou os empresários do comércio na CAA, porque somente com o associativismo é que nós vamos fortalecer esses elos de confiança. E isso passa realmente por demonstração de resultados. O que a gente está pedindo aqui e estimulando a população é que, por exemplo, essa baixa estima, eu cansei de ouvir de empresários aqui, mas o comércio aqui não é forte porque o consumidor, ao invés de gastar aqui em Araucária, vai gastar no Shopping Paládio. A minha pergunta é, por que ele vai para o Shopping Paládio? Por que ele vai aqui para a região de Curitiba, próximo a Araucária? Ele vai porque simplesmente não é atendido naquilo que lhe interessa. Então, ao invés do empresário ficar queixando-se, e isso é natural, né, nós temos que buscar ferramentas e o Sebrae pode oferecer um conjunto de ferramentas junto com as associações comerciais para buscar um melhor marketing, buscar um melhor equilíbrio financeiro, buscar diferenciais competitivos para posicionar a cidade no momento que ela precisa. Nós não vamos conseguir fazer nada sozinho e não adianta querer depositar isso numa prefeitura, num vereador, num secretário ou num presidente de associação comercial. Somente com engajamento, com coletividade, com associativismo, a gente vai conseguir fortalecer a cidade e colocar ela no patamar que ela merece. Legal. Pessoal, o nosso bate-papo aqui é rápido, se a gente for discutir aqui, conversar, a gente vai passar a tarde toda aí, tá todo mundo na correria, então fica o convite, quinta-feira, 23 de agosto, a partir das 19 horas, lá no auditório da Unifaciar. O pessoal talvez não tenha se acostumado ainda com o nome Unifaciar. Unifaciar é a Faciar, que agora cresceu, se desenvolveu, virou uma universidade, um centro universitário, e agora o pessoal chama de Unifaciar, mas é a Faciar.
Então, de novo, estou passando aqui para vocês o site para quem quiser entrar lá, se cadastrar, fazer sua inscrição e está feito aí o convite. Vinícius, obrigado por aceitar o convite e vir falar para a gente sobre o Prodec aqui. Se tiver uma palavrinha final, pessoal, fica à vontade. Obrigado, Valdiclei, obrigado ao Popular pelo espaço, né? E reiteramos aí o convite para as 19 horas lá no Unifaciar. É importante, o evento é gratuito, as vagas são limitadas e a inscrição é exclusivamente por esse link que está disponibilizado para vocês. Então, façam a inscrição antes, porque às vezes você vai chegar lá sem inscrição e as vagas são extremamente limitadas, ok? Muito obrigado pelo espaço. Legal. O Popular, especialista em araucária.